probleminhas, mas a gente já vai resolver. Foi dado início à gravação, né? Boa tarde a todos e a todas, e a todas. Eu gostaria de começar essa oficina falando, me apresentando, eu me chamo Lívia, sou do Centro Acadêmico de Pedagogia, e vou estar mediando hoje aqui a mesa. E o Rodolfo vai ser o monitor da mesa, ele irá passar mais tarde a frequência. Logo após a primeira oficina, que é essa, teremos mais outras 2 oficinas. Pedimos vocês que, se possível, fiquem nas 3 oficinas e todas elas irão ocorrer por esse link. Eu gostaria de perguntar para as pessoas da oficina se estão todas prontas para podermos dar início. O certificado vou responder aqui a Letícia que falou no chat. O certificado é no evento ao todo. Não é por palestra. Germana, Ângelo, Adriele, podemos dar início? Sim. Sim, né, gente? Sim. Ok. Sim, pode dar início. Gente, então, como a gente sabe, a gente está passando pelo novo modelo de ensino que nos foi impostos, né? Que é o modelo de ensino remoto, o modelo emergencial. Não é a mesma coisa do EAD, que tem toda uma grade curricular. E os nossos estudantes, nós estudantes e as crianças tiveram que estar inseridos nesse novo modelo. Mas a pergunta que fica nas nossas cabeças são: como a gente vai inserir essas crianças? Como vamos ajudar elas a participar mais e como vamos fazer com que elas realmente aprendam, né? Porque, como a gente sabe, esse novo modelo de remoto, ele tem muitas vertentes que não conseguem chegar a todos. Ele é um modelo desigual de ensino. Tanto que é notável a diferença entre uma escola pública nesses momentos e entre uma escola particular. Mas existem alguns recursos que estamos pesquisando e estamos vendo para poder aplicar, né? Eu faço parte do PIBID de Pedagogia, junto com esse pessoal que vai se apresentar. A nossa primeira oficina se chama Oficina 1, Jogos e Atividades Digitais, Significações acerca da aquisição do sistema alfabético e ortográfico de escrita, em tempos de educação remota. Os nossos palestrantes são Adriele Ribeiro de Araújo, do 6º período, faz parte do PIBID, Ângelo Gabriel Araújo dos Santos, atualmente cursando o 3º período de Pedagogia, do PIBID e membro do Centro Acadêmico, Germana de Souza Cardoso, estudante de Pedagogia do 5º período do PIBID, e Juliana Ferreira Lima, estudante do 6º período também do PIBID. Eu gostaria de dar início à oficina e no final da oficina, que vai ter em torno de 50 minutos, a gente vai deixar um tempinho para qualquer dúvida e pergunta que vocês tenham sobre a oficina. Pode dar início, gente. Se sinta à vontade. As inscrições vão acontecer aqui no chat ou com a mãozinha que tem no aplicativo, viu? Boa oficina. Nós agradecemos, Lívia. Muito obrigada pela sua fala e nós vamos iniciar. Estamos só esperando o compartilhamento de tela para fazer o início das falas. Bem, como a Lívia falou, nós somos estudantes da UFP de Pedagogia e somos participantes, né, do PIBID. Eu sou Juliana, do 6º período de Pedagogia, juntamente com Ângelo Gabriel, do 3º período, Germana Cardoso, do 5º período, e Adriele Ribeiro, também do 6º período de Pedagogia. Nós iremos ministrar
essa oficina, né, levando em consideração principalmente os fundamentos teóricos, através do livro da Isabel Frade e da Base Nacional Comum Curricular. O livro da Isabel Frade é Tecnologias Digitais na Alfabetização, o trabalho com jogos e atividades digitais para a aquisição do sistema alfabético e ortográfico de escrita. E também nós temos que levar em consideração a Base Nacional Comum Curricular, porque é através dela que nós estamos exercendo nossas atividades de monitoria. E ela é o documento norteador, né, dos processos de ensino e aprendizagem nas escolas. Bem, pode passar, eu até já fiz a apresentação. O nome da nossa oficina é Jogos, né? Jogos e Atividades Digitais, significações acerca da aquisição do sistema alfabético e ortográfico de escrita. Pode passar. Nós vamos, primeiro, fazer uma distinção entre jogos e atividades digitais. Gente, há diferenças entre as categorias jogos e atividades digitais. Elas não podem ser orientadas, embora na prática seja difícil fazer essa distinção entre o jogo e a atividade digital, né? Sobretudo na fase da alfabetização. Essa é uma questão conceitual e importante que precisa ser sistematizada. Os jogos, eles têm uma característica mais lúdica, enquanto as atividades digitais, elas vão ter uma característica mais didático-pedagógica, voltada para conteúdos, trabalho de conteúdos curriculares. Pode passar. E aí nós temos o conceito de jogos. Entendemos jogos, tal como assumem Ribeiro e Coscarelli, 2009, que, compreendendo seu caráter lúdico, né, listam como algumas de suas características a interface, que é um dos aspectos importantes, que é o cartão postal do jogo, as instruções, né, o passo a passo de como jogar, o feedback, que é algo importantíssimo nesse processo, porque é através do feedback que nós vamos saber se os resultados e os objetivos daquele jogo serão ou estão sendo, né, estão sendo alcançados ou não. Nós temos também a concepção de aprendizagem subjacente, porque através dos jogos nós vamos poder desenvolver processos de ensino e aprendizagem de acordo com os nossos objetivos propostos. E também os recursos disponíveis para o jogador. E esses recursos podem ser dos mais diversos possíveis. Vai depender principalmente do que o professor está querendo atingir, dos objetivos que ele quer atingir com aquele jogo. Pode passar. E aí, a atividade digital, ela é voltada para um papel mais didático, né, do que lúdico. Embora não se possa negar que elas possam ser lúdicas também. O objetivo... Pode voltar. O objetivo dela, em geral, é ensinar um conteúdo ou desenvolver atividades digitais disponíveis, como palavras cruzadas, caça-palavras, forca e etc. Então, a gente tem esse paralelo entre o jogo e a atividade digital. E aí nós vamos mostrar mais à frente a diferença entre eles, porque foi criada uma atividade digital e também foram criados jogos. Pode parar. Nós temos uma reflexão importante a fazer, que a autora vai trazer. Não há tecnologias ou propostas feitas por outros que deem conta do que ocorre em sala de aula se o professor não estiver, né, formado para recebê-las e para recriá-las, para lhes atribuir sentido e conteúdo. E nesse caso a gente vai focar principalmente na formação do professor. Na formação do professor no tempo pandêmico, né? Que nós temos que nos apropriar dos conhecimentos voltados às tecnologias digitais de informação e comunicação, que nós temos que aprender a lidar com essas ferramentas, até mesmo para poder mediar esse processo de ensino e aprendizagem que nós estamos vivendo em contexto de educação remota. Pode passar. E alguns conceitos essenciais que nós vamos ter. No contexto dessa revolução, em que podemos chamar de cultura digital, alguns conceitos e expressões que já fazem parte de qualquer tipo de interação, como pela linguagem, tornaram-se mais destacados.
por exemplo, tecnologias digitais, interatividade, suporte de escrita, e alguns que são próprios da linguagem digital, como usabilidade, né? Que é a parte de aplicabilidade do jogo e como que a gente vai poder desenvolver e trabalhar com as crianças. E a alfabetização digital. E nessa alfabetização digital, a gente vai trazer tanto os recursos quanto as ferramentas, né? Desde do uso do computador, tablet, celular, explorar aplicativos, sites, plataformas e várias outras ferramentas que a internet em si ela vai oferecer para nós enquanto professores, enquanto profissionais da educação. Pode passar. Nós temos duas citações importantes, uma do Chartier, 2016, e a outra de Soares, Magda Soares, 2016 também. A primeira vai dizer que só o tempo dirá o impacto e natureza desta revolução nas práticas de ler e escrever na alfabetização. Mas as práticas sociais repercutem nos métodos de ensino. Então, as práticas sociais que nós estamos produzindo neste momento pandêmico, principalmente através de aulas online, do uso de aplicativos como WhatsApp, de plataformas educacionais, todas essas ferramentas, esses recursos, eles estão sendo utilizados, né? E estão circulando socialmente. E a gente precisa compreender que eles são essenciais nesse processo. E a Magda Soares vai dizer que porque essa é a natureza real dos atos de ler e escrever, em que a complexa interação entre as práticas sociais da língua escrita e aquele que lê ou escreve pressupõe o exercício simultâneo de muitas e diferenciadas competências. E essas competências devem ser trabalhadas pelo professor. E devem ser apropriadas primeiro, porque ele vai precisar se apropriar primeiro desse conhecimento, né? Para poder repassar para os seus alunos e para poder desenvolver e mediar o processo de ensino e aprendizagem. Pode passar. E nós temos na Base Nacional Comum Curricular alguns momentos importantes sobre os jogos. Ela vai dizer que o jogo ele já compreende, né? Ele já é compreendido na base como parte indissociável do universo de crianças e adolescentes nas novas gerações, que nós podemos nomear como nativos digitais. Prova disso é que os jogos eles aparecem entre as competências gerais e as habilidades específicas, né, para toda a educação básica. E aqui o nosso foco é o processo de alfabetização e letramento, e nesse aspecto também a gente pode englobar os jogos, principalmente porque as crianças elas se apropriam do conhecimento através das brincadeiras, do lúdico, e o jogo é uma ferramenta indispensável. Pode passar. Então, nós temos na quinta competência geral da BNCC, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, a gente vai ver que a quinta competência geral vai trazer explícita a cultura digital, a disseminação da cultura digital dentro e fora de sala de aula, e isso é importantíssimo, sobretudo no atual momento, em que nós estamos vivenciando esse contexto de aulas remotas. Pode passar. E vai dizer também que, dessa forma, procura contemplar a cultura digital em diferentes linguagens. E essas diferentes linguagens e diferentes letramentos, desde aqueles basicamente lineares, de baixo nível e hipertextualidade, como sites, até aqueles que envolvem hipermídia, com recursos semióticos, vídeos, imagens, GIFs, e tantos outros recursos que podem ser utilizados. Pode passar. É fundamental que se analise as diferentes formas de manifestação e compreensão ativa dos textos que circulam nas redes sociais, como blogs, microblogs, sites e afins, e os gêneros que conformam essas práticas de linguagem de forma a ampliar e possibilitar uma participação mais qualificada do ponto de vista ético, estético e político nas práticas de linguagem da cultura digital. E aí a gente elenca principalmente os aspectos voltados ao letramento, né, que são os usos sociais desses diversos gêneros digitais que nós temos, que circulam em sociedade, que fazem parte da cultura letrada. Pode passar. E
A atividade digital que nós criamos foi baseada na ferramenta Google Formulários. E nós intitulamos Gênero em Jogo. Pode passar. Gênero em Jogo. O jogo / atividade digital, ele foi criado através da ferramenta Google Formulário, que oferece modelos prontos para avaliações, pesquisas e outros. Já é bastante utilizada e permite fazer testes de múltipla escolha, inserir fotos, vídeos, áudios, GIFs e etc. Pode ser usado também como ambiente de gamificação pelos profissionais da educação e de áreas afins. Pode passar. Então, vamos lá. A descrição do jogo. Esse jogo / atividade digital, ele foi desenvolvido para crianças na faixa etária de 8 a 9 anos de idade e ele vai trabalhar conteúdos curriculares da disciplina de língua portuguesa, com foco nos processos de alfabetização e letramento. Ele tem como objetivo explorar os gêneros textuais e história em quadrinhos e carta pessoal, nos eixos de leitura, compreensão de texto e análise linguística, com foco no nas classes substantivo e adjetivo. Pode passar. As habilidades. As habilidades da história em quadrinhos. Estabelecer relação de causa e consequência entre as partes dos elementos do texto, reconhecer o efeito de sentido estabelecido pela articulação da linguagem verbal e não verbal, e da carta pessoal, localizar informações explícitas e identificar em textos adjetivos, sua função de atribuição de propriedades aos substantivos. Pode passar. Nós temos aqui o passo a passo. O primeiro passo, nós vamos pedir a identificação da criança, para ela colocar o nome, até mesmo para a gente fazer a avaliação depois, porque no final a gente tem como saber o desempenho, tem a opção de criar o gráfico, saber qual foi o desempenho da criança na atividade e se ela está realmente fixando os conteúdos ou não. O segundo passo é o tempo. Nós colocamos a parte de informar o horário em que irão iniciar o jogo, né? Para a gente ter mais ou menos uma base de quanto tempo a criança vai levar do início ao fim do jogo. O terceiro passo é responder 3 perguntas de múltipla escolha a respeito do gênero textual e história em quadrinhos. E essas 3 perguntas vão englobar perguntas voltadas para a questão de identificação do gênero, de compreensão textual e de análise linguística. O quarto passo vai responder a 3 perguntas de múltipla escolha, também a respeito do gênero textual, já esse outro é a respeito do gênero textual carta pessoal. As outras 3 perguntas. E também vão englobar esses 3 eixos de compreensão, trabalhar o gênero, compreensão textual e análise linguística. No quinto passo, a gente vai pedir o feedback, né? Vamos pedir para as crianças manifestarem suas opiniões a respeito do jogo. Se gostaram, se não gostaram, e vai ter a opção também delas escreverem, darem alguma sugestão, caso queiram. E o sexto passo vai finalizar através do registro da informação do horário em que eles concluírem o jogo. Aí nós temos alguns prints do jogo, né, que nós colocamos na tela, aqui do design da interface, porque isso é muito importante. Principalmente quando a gente está trabalhando com crianças, porque tem que ser algo atrativo, algo lúdico, algo que chame a atenção da criança e que gere o interesse nela, né, para poder jogar e se divertir e aprender ao mesmo tempo. Aqui a parte do nome, aqui para eles colocarem o tempo na segunda foto. Aí nós temos, pode passar. Nós temos em seguida as perguntas relacionadas ao gênero textual história em quadrinhos. A primeira, que vai estar pedindo para eles identificarem qual gênero. É um bilhete? É uma carta pessoal? É um conto maravilhoso? Ou é uma história em quadrinhos? E aí eles vão lá e vão marcar, assinalar a opção que eles acharem correta, né? E aí a gente vai saber depois se eles acertaram ou não, porque a gente vai ter o resultado final vinculado ao e-mail do professor que criou, né? Do professor que criou o jogo, no caso. E ele vai ter todo o desempenho, o diagnóstico dos resultados, né, do jogo daquele aluno e vai saber onde é que ele está conseguindo compreender, o que ele não está conseguindo compreender. É uma forma ótima de avaliar também os conteúdos e o processo de ensino e aprendizagem. A gente vai ter a outra questão que vai tratar sobre os adjetivos. Eles vão fazer a leitura, a compreensão do texto e vão identificar os adjetivos e marcar a opção correta. Pode passar. Aí nós temos mais outra questão que vai tratar sobre também a questão de interpretação, de compreensão textual, né, de compreensão de texto.
E depois nós temos a carta pessoal. Essa carta pessoal, ela foi criada, né, exclusivamente para esse jogo. E aí a gente vai pedir para eles assinalarem, primeiro, em verdadeiro ou falso, se eles vão, se esse gênero é realmente carta pessoal ou não. Pode passar. Aí nós temos mais uma pergunta, a gente não colocou todas por conta do tempo, né? Porque tem outras coisas para a gente explicar. Nós vamos ter outra pergunta relacionada aos adjetivos e substantivos. E aqui no final vai ter a pergunta: você gostou do jogo? Aí eles vão assinalar sim ou não, ou eles podem colocar outra resposta, né? Vai ter uma partezinha de colocar a resposta livre, de escrever. Pode passar. Bem, agora a Germana vai iniciar a demonstração do jogo através do PowerPoint. Pronto. Pessoal, meu nome é Germana e eu sou estudante do 5º período de pedagogia. Eu vou mostrar para vocês, porque, assim, dentro do PIBID, a gente estava pesquisando, o grupo inteiro, o PIBID de Mãos Dadas, estava pesquisando como trazer os jogos para a sala de aula, né? Como ajudar as professoras, supervisoras com essa dinâmica de ensinar os conteúdos nesse momento que está sendo, assim, tão desafiador. Então, nós pesquisamos muito. A gente viu plataformas com jogos já prontos, mas o que a gente mais queria mesmo era construir um jogo do zero, com as nossas características, com a interface nossa, com bichinhos que se mexem, com oi, tudo bem, com coisinhas que a gente mesmo criasse. Então, nós travamos, assim, entre aspas, mas não desistimos. Em certo modo, porque a gente não tem a questão das habilidades técnicas que quem é da área de TI, né, da tecnologia da informação, tem. Mas nós exploramos as possibilidades. Dentro dessa pesquisa toda, nós descobrimos que o PowerPoint também pode ser mais uma ferramenta que o professor pode estar utilizando para desenvolver a questão de jogos, os jogos mesmo, e não somente atividades, mas jogos mesmo, que é mais lúdico, né? Para dentro da sala de aula. E hoje, agora, nós vamos aprender como fazer um joguinho simples, jogo da memória, no PowerPoint. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me digam, tá bom? Se não estiverem entendendo alguma coisa, porque eu realmente falo muito rápido e a gente tem pouco tempo, aí é que eu tô falando rápido mesmo. Vamos lá. A primeira coisa é abrir um documento. Vocês estão visualizando direitinho, né? A primeira coisa é abrir um documento no PowerPoint, do zero, né? Vocês conseguem visualizar meu mouse? Eu botei o maior possível. Então. Sim, tá ótimo. Pronto. Agora, vocês vão selecionar tudo que está nesse PowerPoint. É importante você sempre puxar de fora, para não correr o risco de ficar nenhuma caixinha dentro. Exclui tudo. Pronto, aí você vai começar seu jogo agora. Você vai vir aqui em inserir formas, e você bota essa imagenzinha aqui, ó, que é o retângulo de cantos arredondados, essa forma. Coloca bem aqui, ó. Você limpa ela aqui, deixa o fundo preenchimento mesmo branquinho. Aqui. É a corzinha branca, tá bom? Não é sem preenchimento, não. Porque pode dar a entender que é sem preenchimento. Você bota aqui a bordinha, coxinha. Você vai copiar, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou fazer um jogo com 3 figuras. Porque se for. Mas você pode fazer um jogo da memória com tanto de figuras que você quiser. Vou fazer com 3 para ser mais rápido. Porque a mesma dinâmica para você criar, é a mesma dinâmica que você faz para criar um jogo com 3 figuras, é o mesmo que você vai fazer para criar um jogo com 50 figuras, com 20, com 10 figuras. Tudo bem? Se vocês entenderem essa parte, vocês vão conseguir criar um jogo da memória com mais peças, com mais figuras. Ctrl+V. Você bota aqui disposto assim de um jeitinho que fique legal, né? Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Fica mais interessante. Mais rápido.
Melhor. Pronto, você criou os 3 quadradinhos, né? Você seleciona aqui. Ctrl C e copia de cola de novo, para ficarem todos iguais. Toda vez que você quiser mexer, é bom você mexer sempre todos juntos, porque você não vai errar. Pronto. Feito isso, você vai adicionar suas imagens. Vai adicionar as imagens. É importante você já ter planejado, deixado separadinho, né? As imagens, pesquisar as imagens. É importante também você separar as imagens em PNG. Por quê? Porque as imagens em PNG, elas não têm fundo. Então, elas não vão atrapalhar no design do seu jogo, na interface do seu jogo. Então, eu vou bem aqui, ó, inserir, imagem. Já tem uma pastazinha que eu deixei aqui separada. Eu vou colocar essa daqui de desenhos animados, mas eu tinha separado de bichinhos, né? Vou botar aqui esse da Agnes, Cebolinha e o Bob Esponja. Inserir. Pronto. Eles estão todos selecionados, né? Antes de eu clicar para dividir direitinho, eu venho bem aqui e coloco mais ou menos o tamanho, da altura e da largura, ele vai ficar proporcional. Pronto. Aí você pode, já que eles estão selecionados, pode fazer Ctrl C, Ctrl V e duplicar, né? Isso. Agora você vai trabalhar com eles individualmente. Você vai espalhar aqui. Desculpa. Poderia ter botado um pouquinho maior. Pronto. Você bota esse Bob Esponjinha aqui. Bota a água pra cá. Vocês estão conseguindo visualizar direitinho? Eu não estou enxergando direito. Sim, sim. Pronto, aí você vai distribuindo, né? Vou botar a cebolinha aqui. É sempre importante botar a figurinha do mesmo tamanho. Como a gente está sem tempo, eu fico até... quero que dê certo de vocês verem como que produz o joguinho. Como que cria esse joguinho, porque eu achei ele super interessante, assim, bem prático. Pronto. Vamos imaginar, você centraliza direitinho para a estética do jogo ficar legal. Tá? É isso. Agora, você vai botar um plano de fundo, né? Você vem aqui, clica com o mouse no botão direito. Vai aparecer aqui, ó, formato de plano de fundo. Você clica. Eu quero colocar uma imagem que eu já deixei separada. Para isso também, entendeu? Aí eu venho aqui, imagem ou textura. Aí eu coloquei arquivo, porque já está salvo no meu computador, lá naquela pastazinha. Aí eu vou colocar essa imagenzinha aqui. Aí, aplicar, fechar. Pronto. Já deu outra coisa, né? Já ficou diferente. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai salvar esse PowerPoint em formato JPEG, tá bom? Você bota aqui salvar como. Vamos usar um nome aqui, vamos botar aqui painel 2. Painel 2. Aí você salva lá naquela pastazinha que você já estava fazendo para não bagunçar. Para você não se perder. Opa, aí bota aqui, ó. Quando você botar o tipo que você vai salvar, você bota bem aqui, ó, JPEG, tá bom? Para ele se transformar em formato de imagem. Você vai botar salvar, ok? Até aqui tudo bem, né? Aí você vai fazer o seguinte, ele tá salvo, né? Então você vai excluir isso aqui. Aí você seleciona, sempre criteriosamente selecione de fora para excluir tudo. Aí você vem em mudar layout, formato de plano de fundo, você vai mudar o formato do plano de fundo de novo. Aí você vem aqui em arquivo e você vai encontrar aquele que você deixou salvo. Olha ele bem aqui, tá vendo? Painel 2. Inserir. Fechar. Pronto. Aí aqui já ficou todas as figurinhas salvas. Isso aqui vai ser a dinâmica do jogo, vai acontecer aqui também. Pronto, tá ótimo. Agora você vai inserir os botões, que são os botões de animação, serão os que vão cobrir a figura, entendeu?
Você bota o mesmo formato da figura que você usou anteriormente, aí você vem botando aqui em cima para você fazer uma ideia de que vai cobrir a figura, certo? Deixa eu dar mais uma puxadinha aqui para não correr o risco de ficar aparecendo. Ok. Aí você vem, puxa para cá, ó, para separar direitinho. Aí você faz Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, né, para duplicar. É necessário que você crie 2 botões. Aí você vem aqui, vou mudar a corzinha desses botões. Eu vou colocar aqui preenchimento roxinho, por exemplo. E nesse aqui eu vou colocar preenchimento amarelo, por exemplo. Vou tirar o contorno. Deixar sem contorno mesmo. E esse aqui também sem contorno. Ok. Criei meus 2 botões. Agora eu vou precisar criar mais 2 figuras. Eu vou aqui em inserir, formas. Eu vou colocar essa elipse aqui, ó, que é uma bolinha. Bem aqui no cantinho. Vocês vão já entender por quê. E vou inserir mais uma figura, que é sinalzinho de multiplicação. Xzinho, né? Um pouquinho menor aqui. Pronto, vamos mudar a corzinha. Vou colocar aqui esse botãozinho, essa bolinha, verde, para sinalizar. Sinal para fazer uma ideia de positivo, né? E vou colocar esse xzinho, contorno branco. Vou botar vermelho, né? Normalmente vermelho a gente associa coisas quando a gente perde, né? Então vamos lá. Pronto, criei meus botões. Agora eu vou criar as animações para cada botão. Eu vou clicar nesse botão primeiro e vou botar aqui, ó, animações. Certo? Nessa parte de animação, você vai... A primeira animação que você vai inserir no primeiro botão vai ser uma animação de saída. Normalmente, a animação de saída aparece vermelhinha, ó. Os ícones das opções de como você quer que essa animação fique, aparece vermelhinho, ok? Então, a primeira animação vai ser a de saída. Eu vou colocar o zoom, que ele fica entrando, né, e saindo, é mais interessante. Eu gosto mais disso. Aí você vai criar uma segunda animação para o mesmo botão. Aí você vem bem aqui, ó, clica no botão, vai aqui nessa parte de cima, ó, que tem o nome adicionar animação. Aí você clica em adicionar animação. Agora você vai fazer o contrário, você vai botar uma animação de entrada. Então eu vou colocar o zoom, né, porque é a mesma animação do anterior. Pronto. Então esse botão já tem 2 animações. Agora eu vou fazer a animação do segundo botão. Você não começou a fazer a animação do primeiro com a saída? Pois agora você vai fazer o contrário. Você vai fazer a entrada e depois a saída. Então, você vai clicar no botão e vai botar aqui, animação, deixa eu abrir todo, animação de entrada. Eu vou colocar a animação zoom também. E vou adicionar agora, adicionar a animação, ó, sempre clicando no maisinho lá, animação de saída. Pronto. Ok, né? Todos dois tem 1, 2, 3, 4. Toda vez que você cria animação, para confirmar mesmo se criou, sempre vai aparecer esses numerozinhos aqui para te orientar. Agora eu vou criar... como é que eu vou acionar esse botão para ele entrar e sair quando eu ver, para poder dar a dinâmica no jogo, né? Aí você vai fazer o seguinte. Agora, essa parte é muito importante. Você tem que associar. Eu vou fazer um comando, criar comandos, tá bom? Eu vou clicar nesse botão, vou identificar a primeira animação que eu fiz, que foi a de saída. Normalmente vai aparecer o painel de animações aqui do lado. Quando ele não aparece, quando você clica aqui, quando você clica na parte de... Vou sair daqui para vocês entenderem. Vou botar aqui no inicial. Pronto. Quero saber cadê o painel de animações. Você vai lá em animações. Você bota aqui painel de animações. Pronto, já apareceu aqui do lado. Você precisa visualizar as animações para você poder criar o jogo direitinho, sem errar nada, tá bom? Aí você vem aqui, né? Você clica no botão, no primeiro botão que você criou, identificou ele aqui, as 2 animações dele estão bem aqui, ó. Você vai clicar na primeira animação, que é a de saída. Aí você vai vir aqui, ó, abaixo do nome painel de animação, vai ter o nome disparar. Você clica em disparar. Disparar ao clicar em retângulo de cantos arredondados 17. O 17 foi o primeiro e o 18, consequentemente, é o segundo. E as outras 2 imagens que eu adicionei estão aqui, que é a elipse e o sinal de multiplicar. Eu quero que a criança, ao clicar na figura, esse botão, a figura apareça. Então, eu vou para aparecer aonde? Eu vou clicar para aparecer, ela vai clicar no botão 17, que é o primeiro botão, e a figura vai aparecer. Então, a primeira animação que eu coloquei não foi de saída? Então, quando a criança clica
o botão sai. Entende? Então, a dinâmica é essa. Então, eu vou colocar retângulo de cantos arredondados 17, para quando a criança clicar, a imagem vai sair, o botão vai sair. Automaticamente, a animação já vai ficar, vai enumerando, organizando a ordem, não se preocupa. Aí você vem bem aqui, ó, clica no botão novamente, identifica que essa daqui você já botou para disparar, não precisa mais se preocupar com ela. Você vem para a próxima, número 2, que é o botão de entrada. Então, você vai colocar, agora você vai organizar a entrada para o botão voltar. Se a criança tiver errado, né, para o botão voltar, você vai apertar onde? No X, no caso, no sinalzinho de multiplicação. Então, você botar o disparar, clicar em multiplicar. Vocês estão entendendo? Você vai botar aqui, ó, painel de animação, disparar, opa, localiza, senão você se atrapalha. Clica sempre no botão para não correr o risco de errar. Painel de animação, disparar em, clicar em, multiplicar. Que é isso bem aqui, ó. Deixa eu apertar bem aqui, Ctrl Z. Eu vou selecionar do jeito certo aqui. Pronto. Para garantir, clica sempre no botão, clica no númerozinho 1, para ele identificar bem aqui, ó. Pronto. Toda vez o painel de animação vai ficar em cima do negocinho que você realmente quer fazer programar a animação. Disparar, clicar em, multiplicar. Pronto. As animações desse primeiro botão já estão ok. Vamos para o segundo. Vocês veem que ele se organiza, né? Ele reorganiza a ordem aqui de novo dos botões, né? Clicou no botão, identificou. Aí a primeira que você vai colocar para disparar aqui, número 1, né? A animação, você vem disparar em, clicar em. Aí você vai colocar em elipse. Que quando a criança acerta, ela vai clicar na bolinha e esse botão vai aparecer tampando a figurinha que ele já conseguiu encontrar, os pares que ele já conseguiu encontrar. Então, você vai botar em elipse. Elipse, isso. Aí você vem, clica no botão novamente, clica no número 1, e aí dá aciona o disparo, clicar em, voltar para retângulo de cantos arredondados 18. Que é o número da figura que você criou. Da forma que você criou. Vocês entenderam que a dinâmica é o contrário? O botão principal eu coloco primeiro, recapitulando. O botão principal, o primeiro botão que eu crio, eu vou colocar as animações. A primeira animação de saída, a segunda animação entrada. No segundo botão eu vou colocar o contrário. Uma animação de entrada, depois uma animação de saída. Para quem não entende de PowerPoint, vai ficar um pouco perdido. Mas é mais ou menos isso. Para o disparo, você vai associar a primeira animação do botão número 1, você vai associar ao sinalzinho de multiplicar, que é a saída. O segundo disparo, o primeiro disparo você vai colocar no botão para voltar para o botão. E a segunda animação no sinal de multiplicar. No segundo botão, o contrário. Você vai associar ao botão elipse, que é a bolinha, e ao botão, a voltar para o botão, a segunda animação, que é o retângulo de forma arredondada. Vocês vão entender isso agora. Pronto, já montei, né? Agora eu venho aqui, fechar bem aqui o painel. Vou colocar um númerozinho bem aqui nesse... o número 1. Eu gosto de uma... Eu acho essa letra bem bonitinha. Cadê ela? Bem mesmo. Aqui, ó. Aí você cresce um pouquinho, né? Pronto. Aí você vem para montar agora os botões. Como é que você vai fazer? Você vai botar primeiro as bolinhas, primeira elipse. Você vai precisar montar apenas um botão. E o xizinho. Ok? Aí você vem botar esse aqui por baixo. Tá bem aí. Depois, se ficar desproporcional, você vem aqui, ó, e dá uma ajeitadinha. Então, que cubra a figura, tá ótimo. Mas a estética também é muito importante, né? Pronto. Aí, vocês estão vendo que a bolinha ficou ao contrário, né? Você vem aqui, ó, clica nessa figurinha e bota ela para trás. Clica na figura, aí enviar para trás. Enviar para trás. Clica na outra, enviar para trás.
Enviar para trás. Pronto. Agora você vem adicionar, colocar o seu botãozinho lilás aqui em cima. Ele ficou para trás também. Agora você vai fazer o contrário. Você vai clicar e enviar para frente. Trazer para frente. Enviar para frente. Pronto. Você volta para cá. Deu para entender? Mais ou menos? Vou colocando no chat se você tiver alguma dúvida, tá? É como eu disse, quem não tiver muita habilidade no PowerPoint vai ficar um pouco perdido. Mas se você treinar, dá tudo certo. Pronto, eu criei isso, né? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou copiar e colar. Eu não preciso fazer essas animações tudo de novo. Vou fazer o quê? Vou copiar, seleciono bem por fora, ó, para saber que pegou todos os botões. Ctrl C, Ctrl V. Ok? Aí eu venho e arrasto para cá. Ctrl C, Ctrl V. Arrasto para cá de novo. Ctrl C, Ctrl V. Arrasto para cá novamente. E vou cobrindo todas as minhas figuras. Ctrl C, Ctrl V. Só para garantir que tá pegando tudo. Pronto, eu cobri. Agora eu vou consertar os números, né? Coloco o número 2. Número 3. Número 4. 5. 6. Pronto. Ai, gente, eu sou um pouco perfeccionista. Mas vocês não deixem esses espacinhos branquinhos, tá bom? Deixem o botão sempre bem ajustadozinho, tá? Como a gente tá sem tempo, acho que eu já até tô extrapolando o meu. É mais ou menos assim que vai ficar o joguinho. Ah, mas esse jogo precisa ter um nome, né? Você vem aqui, inserir. Eu gosto de botar o onde acho, já pego uma aqui que já tá pronta, que bota aqui, assim, o jogo da memória. Jogo da memória. Bem criativo. Página inicial, você pode mudar o formato da letra. Eu gosto dessa letrinha aqui, né? Vou colocar ela. Contorno. Bota aqui uma letrinha legalzinha. Tudo aqui vermelho. Pronto, ficou essa cor aqui. Aí você vem aqui, se você quiser dar uma aumentadinha. Deixar um pouquinho maior. Você aumenta aqui, ó. Muito grande. Pronto, vamos já estamos jogando a memória. Se você quiser adicionar outras figuras para dar mais uma dinâmica no jogo, né? Para ficar mais interessante, você pode vir aqui e inserir figuras, né? Como é o jogo você pode criar jogo da memória dos animais, jogo da memória das frutas, jogo da memória dos animais, jogo da memória. Depois disso, o professor também pode porque esse joguinho, ele é para ser mesmo um jogo, para a criança se divertir. Ah, onde é que estão as figuras? Mas depois, se o professor quiser, na sala de aula, ele vai passar isso aqui para ele brincar em casa. Ah, uma coisa. Esse jogo, você pode usar ele offline. Como? Quando você for salvar, você vai botar a apresentação de slides. A criança precisa ter internet apenas para baixar pelo WhatsApp. Você vai enviar isso aqui como um documento normal. Crianças, vamos brincar com esse joguinho? Vamos brincar com esse joguinho? Esse joguinho aqui é uma proposta muito legal que eu fiz para vocês, é muito interessante. Aí a criança vai brincar. Ele vai baixar no celular, e aí, se ele quiser brincar quando ele não tiver internet, ele pode tranquilamente. E isso é interessante você fazer quando você faz com muitas figuras, porque aí a criança possa ser que ela esqueça, né, a ordem das figuras. Porque um problema é que o jogo não embaralha as figuras, entendeu? Ele não vai reembaralhar para você jogar novamente. Então, a única falha só é essa. E aí, como eu tô falando para vocês, normalmente os jogos precisam ter internet, mas no caso desse, depois que você baixa, não precisa mais de internet para jogar. Pronto, né? Criei aqui, aí eu vou... Se eu quiser colocar aqui, meu Deus. Alguém me fala do meu tempo, por favor. Minuto já, irmã. Você pode colocar aqui, colocando alguns bonequinhos aqui para ficar engraçadinho, por exemplo, né? Para deixar o joguinho mais interessante, com a interface mais bonitinha e lúdica, né, para as crianças. Meu Deus do céu. Pronto.
Você pode colocar imagens também, ou som, inserir. Aí tá bem aqui, ó. Só um minutinho, gente. Germana, estão pedindo para tu colocar GIF. Colocar GIF? Ah, mesma coisa. Assim, eu não tenho nenhum GIF de figura. Mas eu vou explicar para vocês uma coisa. Eu fiz o GIF no fundo para ficar brilhando, né? Vou explicar para vocês por que não dá certo. Porque quando você vai salvar o painel, você salva em formato imagem. Então, o GIF não vai ficar mais com movimento. Entendeu? Agora, você pode adicionar uma setinha, por exemplo. Acho que eu tenho uma setinha aqui. Imagem. Acho que ela tá na minha área de trabalho. Eu tô até com vergonha, que tá toda bagunçada. Peraí. Ó, bem aqui a setinha, ó. Inserir. Essa setinha também, ela só fica com movimento quando tá na apresentação, entendeu? Porque ontem eu tentei colocar uma figurinha com GIF, mas eu não achei nenhuma que tivesse fundo transparente. Você pode colocar, tipo, botar aqui essa setinha bem aqui no lado do nome jogo. Aí você pode clicar nela e formatar até a cor. Não são umas cores, assim, muito diversificadas, né? Mas ficou também sem graça essa, né? Tá aqui amarelinha. Pronto. Não fica amarelo o negócio. Hein? Vou deixar vermelha mesmo. Pronto. Aqui. Aí, é isso que eu tô explicando para vocês, entendeu? O GIF, ele não dá certo para ficar no fundo. Se você for salvar para botar para as crianças, para apresentar para as crianças, entendeu? Se você mandar em formato online, ou se você salvar para ela brincar pelo celular dela. Agora, se você quiser fazer uma dinâmica na sala de aula, pelo Meet, né, na sala de aula ao vivo, aí pode. Você pode fazer, tipo, dividir a sala, né? E falar assim, grupo A e grupo B. Aí você coloca, porque você vai estar apresentando, né? Vamos lá, grupo A. Quem é o grupo A? Qual é o número que você escolhe? Ah, eu escolho o número 1. Quando você está apresentando, você vai botar a apresentação de slide normal, que você faz quando você vai apresentar um seminário ou coisa do tipo. Aí o fundo vai aparecer, aí as coisas vão aparecer brilhando, entendeu? Porque é você que está apresentando. Mas do contrário, não dá. Porque quando a gente... Acho que de qualquer forma ainda não vai dar certo, porque você precisa salvar a base do jogo com as figuras em formato imagem. Gente, não dá. Realmente não dá. Meu cérebrozinho aqui foi longe, mas não dá. Porque você precisa botar a figura em estática. Então, perde o movimento. Simples assim. Aí, mas outras coisas para dar esse jogo, isso, a Juliana está dando uma boa explicação. Trabalha a percepção, a atenção, trabalha a questão da concentração da criança. E aí, depois, na sala de aula, você pode pedir agora, gente, eu queria que vocês criassem frases, né, para trabalhar a questão da leitura, né, da escrita. Criem frases com os desenhos que vocês viram no jogo que vocês mais gostaram. Aí depois pode criar até uma história. São várias possibilidades, mas o jogo basicamente é esse. Vamos para a parte de finalizar aqui, tá bom? Aí você vem aqui em arquivo, salvar como. Vem aqui, ó. Salvar como. Aí você vai botar aqui jogo. Jogo da memória. Jogo da memória legal. Vou botar legal aqui só para... Aí a apresentação do PowerPoint, você vai botar bem aqui, ó. A apresentação de slides do PowerPoint. Vocês estão visualizando? Estamos. Pronto, bem aqui. Salvou o joguinho. Jogo da memória, legal. Vou ter até com letra minúscula. Salvou bem aqui. Pronto. Agora a gente vai ver como que ele fica na prática, né? Senão não tem graça. Jogo da memória. O que eu salvei? Jogo da memória legal. Você pode botar música também. Você pode botar um sonzinho. Vocês estão vendo lá o gifzinho que vocês pediram para colocar, ó? A setinha, ela tá se mexendo, ó. Fica bem legal. Aí você vai... Eu espero que dê certo. Você vai clicar aqui na figura, ela vai aparecer. Aí você vai descobrir outra figura. Olha, acertei sem querer, eu nem lembrava. Aí a criança encontrou, então ela vai apertar no xizinho.
Era para voltar para... Tem um pequeno errinho aqui. É para voltar com o botão amarelo, entendeu? Para ficar tudo amarelinho. A dinâmica é essa. Aí você vem aqui, ó. Ah, não deu. Aí volta no xizinho, ó. Ah, eu que apertei errado, ô, Germana. Eu não acertei, então eu aperto no verdinho para tampar o bonequinho. Entendeu agora? Quase que eu ia pensar que estava dando errado. Então, com aquele como eu errei, eu aperto no X. Quando eu acerto, eu aperto na bolinha. Quando eu erro, eu aperto no X. Então, você tem que explicar isso para a criança também. Se você encontrar a figura, na dinâmica, né? Se você encontrar a figura, você aperta no Xzinho. Se você não encontrar, se você encontrar a figura, você aperta na bolinha. Se você não encontrar, você aperta no xizinho. É exatamente desse jeito aqui que funciona. Vem aqui, vem aqui. Não encontrei, aperto no xizinho. Vocês entenderam a dinâmica, né? E aqui também você pode colocar a música. Vou inserir, vou botar aqui para vocês, ó. Inserir áudio. Bem provável que o som não saia aí, porque eu tô... Ó, mas tem como você botar aqui, ó. Áudio do arquivo, que está salvo no seu computador. Já tem umas musiquinhas aqui que eu já tinha colocado. Ó, essa daqui, ó. Aí você vai adicionar essa musiquinha. Pronto. Ele, na hora que você for visualizar lá, você bota aqui reprodução. Germana, com licença. O tempo está acabando. Oh, meu Deus. Vou terminar. Pronto, você pode colocar a musiquinha e aí você pode ocultar o botão para quando você colocar no modo apresentação, o botão desaparecer, ó. Tá vendo? Pronto, ele não aparece. É isso, gente. A gente fez um... No final a gente explica. Acho que a Adriele ou é o Ângelo agora. Sim, a Adriele. A Adriele vai seguir a sequência explicando sobre os jogos na plataforma eFuturo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Foi maravilhoso. Muita gente está elogiando aqui. Então, gente, dá para me ouvir direitinho? Estamos ouvindo direitinho. Tá ótimo, Adriele. Sim, eu vou apresentar aqui de novo o slide. Então, gente, como a Ju falou, vou falar sobre o eFuturo, né? A Ju já falou um pouco sobre o Google Forms, como fazer jogo pelo Google Forms. A Germana sobre o PowerPoint, né? E eu vou falar um pouco sobre o site eFuturo. Vou começar falando para vocês sobre os pontos positivos do site. E depois eu vou falar um pouco sobre os pontos negativos e mostrar para vocês algumas imagens a respeito do site. E depois eu vou disponibilizar o jogo que eu fiz no site, no chat. Então, as vantagens do eFuturo é que com um único conteúdo, você cadastra as palavras lá, as perguntas, com um único conteúdo você consegue fazer vários jogos. A partir de 5 palavras e perguntas que você cadastra, ele vai te disponibilizar alguns jogos na categoria que você selecionou. Por que categoria? Vou já explicar, mostrar para vocês como é que funciona. Aí, o segundo ponto é que você pode fazer jogos sobre múltiplos assuntos. Um ponto positivo dele seria a multidisciplinaridade. Você pode fazer jogos sobre o que você quiser, matemática, geografia, gêneros textuais, que é o que a gente está trabalhando aqui nos jogos, e tudo mais. O terceiro ponto é que você consegue usar ferramentas fundamentais gratuitamente, porque ele tem a versão paga, mas você consegue usar as ferramentas necessárias para produzir um jogo, né, satisfatório, gratuitamente. Então, seria outro ponto positivo. Aí, deixa eu só fechar aqui. Pontos negativos seriam que não tem como você criar alternativa por alternativa do jeito que você quer, né? Tipo, fazer a pergunta, colocar as palavras, as alternativas do jeito que você quer. As palavras que você cadastra, ele já usa essas mesmas palavras para fazer todos os jogos. E todas as perguntas
ele usa essas palavras em todas as perguntas que você cadastrou. Então, ele embaralha, dá meio que uma embaralhada, mas ele usa só aquilo que você já colocou. Ele não te dá a opção de produzir cada alternativa do jeito que você quer. E as ferramentas também são um pouco simplistas nesse sentido, por conta disso, né? Que não tem essa opção de você fazer do jeito que você quer cada alternativa, cada pergunta. O segundo ponto negativo é que o layout dele é um pouco confuso. Vocês vão já ver também. Eu vou mostrar aqui algumas fotos. E o layout é meio confuso, então se torna um pouco complicado você achar as opções que você quer dentro do site. Principalmente pelo celular, né, como eu botei aqui. E o terceiro ponto seria a pouca praticidade. Então, ele por conta desse layout confuso, ele já não se torna tão prático, porque você não vai conseguir acessar com praticidade as opções que você quer. E aí, eu não sei se vai dar para vocês verem direitinho. Vou abrir um pouquinho aqui. Tá dando para ver? Sim. Aqui são as opções, né, os jogos disponíveis dentro do site, que são jogos de palavras, que foi dentro essa categoria que eu fiz os jogos, né? Que eu fiz o meu jogo. Aí tem jogos de palavras, que vai ter caça-palavras, jogo da forca, futebol do saber, curtida do saber, roleta do saber e caminho do saber. Eu vou já mostrar esses jogos que é dentro da categoria que eu fiz. Aí tem puzzle, que é quebra-cabeça. Você pode fazer jogo baseado em quebra-cabeça, né? Você consegue fazer de boa. Ele faz, né? São jogos automáticos, ele faz. E aqui, em seguida tem jogo de perguntas e respostas. Você pode fazer quiz, né? Quiz, não sei como pronunciar, dentro do site. E você consegue fazer também jogo da memória. Só que o jogo da memória, como a gente estava vendo, né? A gente estava conversando antes de produzir, que o jogo da memória ele é muito simples. A gente achou ele bem simples, não tem mais assim complexo, digamos assim, para trabalhar melhor os aspectos de desenvolvimento de uma criança, por exemplo. Mas está aqui, né? Tem o jogo da memória e tem quiz, né? De perguntas e respostas. Aí, acho que deu uma bugada nesse, não sei. Ah, não, tá certo. Acho que tá certo. Aí, aqui é a página inicial, né? Aí na página inicial, você vai ver que ele vai mostrar as opções de criar jogo de palavra, quebra-cabeça, pergunta e resposta, jogo de memória. Aí tem a opção de interação online, você pode interagir com outras pessoas, desenvolver coisas com outras pessoas dentro do eFuturo. Você pode também postar os seus trabalhos, aqui tem como postar texto, como postar jogo. Aí nesse repositório de material pedagógico, você pode postar isso dentro do eFuturo para outras pessoas utilizarem. Aqui você tem como criar texto, poesia, tem como montar currículo, tudo aqui dentro do site. Aí, ainda na página inicial vai ter a opção materiais, que você consegue acessar os seus projetos aqui em meus projetos e tal. Aí tem curso de AD, curso de extensão, repositório, tudo ele vai disponibilizar aqui dentro. E tem os jogos, né? Sala de leitura, tem gente que posta poesia aqui. Ele é bem dinâmico, assim, nesse sentido. Eita. Aí, aqui é como criar o jogo. Por que eu disse que é simplista? Porque ele, tipo assim, tem assim, você coloca o nome do jogo, meu jogo foi adjetivos, né? Aí gênero textual HQ e carta pessoal, que foi sobre o que eu fiz. Eu não fiz que nem a Ju, tipo, colocar lá HQ para as crianças interpretarem, digamos assim. Eu fiz realmente da estrutura de um HQ e de uma carta pessoal, tipo, aqui você... o que tem no HQ, os elementos de um HQ, tipo isso. Aí eu botei o nome do jogo e botei a descrição do jogo. E aí, depois que você cria essa parte de nome e descrição,
ele vai te dar essa opção aqui de baixo, de adicionar palavras, e aí você adiciona palavras, ele vai abrir essa abinha aqui, ó, e aí você adiciona palavras, aí aqui você coloca a palavra que você quer que seja a resposta do jogo, e aonde tem dica, né, você coloca a pergunta que você quer que o jogo faça. Aí, quando for reproduzir o jogo lá, ele vai mostrar a pergunta e resposta. Aí você grava. Aí, nisso que você grava, vai aparecer, a partir de 5 perguntas e respostas, ele vai lhe mostrar os jogos aqui, ó. Jogo de caça-palavras, jogo da forca, futebol, quiz, essas coisas. Gente, eu tô falando um pouco rápido, tá dando para entender? Tá sim, amiga. Tá sim, André. Aí, vocês vão aqui embaixo. Na parte que você vê o seu jogo, né? Você entra em acessar materiais, mais embaixo, na página inicial mesmo, vai ter a opção de você acessar seus materiais e você entra na categoria que você fez. Aí, aqui é o meu jogo. Aí, quando eu quero acessar os jogos que foram produzidos com base naquilo que eu salvei, né? Aí tem aqui embaixo. Caça-palavras, forca, futebol, curtida. Aí, cada jogo desse vai ser produzido com aquilo que eu fiz, com as palavras que eu cadastrei, perguntas que eu cadastrei. Aí aqui é o caça-palavras, né? Eu vou mostrar bem rápido, porque já está estourando o tempo. Aqui tem o caça-palavras, né? Que foram feitos com o jogo que eu cadastrei. O futebol do saber, que nessas setinhas aqui você movimenta a bola para a opção que você quer, né? Para a opção que você quer marcar. A curtida do saber, que à medida que você vai acertando, ele vai aumentando a pontuação aqui do ladinho, que tem esses números aqui, né? 1.000, 2.000, aí vai aumentando, vai de baixo para cima. A roleta do saber, que é você aperta aqui na roleta para iniciar e vai mostrar as perguntas. À medida que você for marcando, se você for acertando, você vai ganhando os pontos que saírem na roleta, né? Quando você girar a roleta. E o caminho do saber, que à medida que você for acertando as perguntas, esse bichinho aqui de cima, esse bichinho aqui, ele vai caminhando no mapa, né? E aí, quando chega no final, você ganha, né, o jogo. É ideal que você faça a quantidade de perguntas, seja a quantidade desses quadradinhos aqui, porque senão ele começa a repetir as perguntas que você cadastrou. Então, é ideal que você cadastre a quantidade de perguntas equivalentes aos quadradinhos do mapa, né, do jogo. E palavras cruzadas, que aí ele mostra aqui, né, as perguntas que eu botei, e aí com base nessas dicas, né, digamos assim, que mostra lá no começo, de acordo com essas dicas, você vai desenvolver uma resposta e vai colocar aqui no lugar que você acha que é, até completar. Pronto. Agora vocês estão me ouvindo? Sim, Angela. Ok. Bom, gente, para a realização desse trabalho, nós analisamos o artigo Jogos Digitais, o ciclo de alfabetização, um caminho para o letramento na alfabetização, que tem como autores Alexandre Silva e Arlete Petri. O artigo trata sobre o tema jogos digitais, a fim de entender como devemos classificar um jogo digital, que tem como objetivo o letramento na alfabetização. No artigo, os autores usaram como base o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, que é conhecido como PNAEC, que é proposto pelo Ministério da Educação como critério de avaliação da aprendizagem do educando no ciclo de alfabetização. Na análise dos jogos digitais, os mesmos utilizaram um instrumento elaborado a partir da ferramenta de Vilarin e Leite, que utilizaram de critérios de Lore e de outros critérios de Gameflow para formar um instrumento de avaliação de jogos digitais na perspectiva de letramento.
Agora, irei apresentar o quadro que vocês estão vendo aí no slide, montado, no qual se divide em 7 critérios para ser realizada a avaliação dos jogos digitais. Entre eles estão ser gratuito, estar disponível em sistema Android e estar em língua portuguesa. Na dimensão pedagógica, temos 11 pontos de classificação. Entre eles estão a adequação da linguagem, o uso da escrita e o estímulo à resolução. Na dimensão experiência do usuário, temos 7 pontos de classificação. Por exemplo, a capacidade de motivar e desafiar o aluno. Por fim, na dimensão da interface, temos 3 pontos a serem classificados. São eles: a ausência de erros técnicos, clareza das informações visuais e facilidade da navegação. A cada opção marcada que vocês forem analisando, vocês vão juntando pontos, certo? E aí esse jogo vai ser classificado de muito ruim a muito bom. Pode passar o slide, Adriano. Nós analisamos diversos jogos digitais, à procura de um jogo que se encaixe em todos os pontos listados nessa tabela que a gente apresentou para vocês. Alguns desses jogos foi o Meu ABC, ABC do Bita, Lelê Sílabas e muito outros. Dentre todos os jogos analisados, chegamos ao jogo que mais se encaixa nos padrões estabelecidos. O nome do jogo é Word Bubbles, que é esse que eu estou apresentando para vocês. Vocês podem observar o ícone dele, a imagem, o nome, caso queira baixar nos dispositivos de vocês. Esse jogo é uma mistura de quebra-cabeças com caça-palavras. Os jogadores precisam combinar as bolhas coloridas para formar palavras específicas e assim avançar para as próximas fases. O jogo atende todos os critérios para ser avaliado. Em todas as diversas dimensões citadas, é classificado como bom ou muito bom o jogo. Ou seja, a gente classifica ele como um ótimo jogo digital. Pode passar. Slide. Aqui eu iria apresentar o vídeo para vocês, porém o nosso tempo já está acabando, então não vou apresentar o vídeo, mas vocês podem estar baixando o jogo para testar. É um jogo bem legal, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Pode passar, Bela. Aqui são as referências que a gente utilizou no nosso trabalho. E eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa apresentação. O tempo foi pouco, né? Porque é muita informação. Mas eu agradeço muito a atenção de vocês. Ângelo, não dá para tu colocar o vídeo rapidinho, não? Pode ser, mas o vídeo tem 3 minutos. Dá tempo? Dá tempo, rapidinho. Pode colocar. Bom, aqui vocês estão vendo a interface, né, do aplicativo, onde tem a configuração, o jogar, o enigma diário, toda a parte inicial do jogo, né, podemos dizer assim. Tu iniciou, Adriele, o vídeo? Tinha iniciado. Ah, pronto. Passou. Aqui você vai clicar na primeira fase, né, vamos dizer assim, e aí o primeiro nível, a gente pode estar clicando. Logo após, o jogo ele vai dando instruções para a gente. Vocês podem estar vendo aí, o jogo ensina como a gente jogar, então é um jogo bem didático. São todas as informações que a gente precisa saber para estar jogando o jogo. Clicar em OK. Bom, aqui a gente já começa a observar como funciona o jogo. Vocês estão vendo que tem 3 palavras e a gente precisa formar... Tem 3 letras, na verdade, a gente precisa formar uma palavra, que no caso vai ser mel. Aí a gente vai ganhando os pontos, né? Vocês podem perceber que conforme a gente vai avançando, vai surgindo novas palavras. No caso desse nível, são palavras com 3 letras, mas ele vai avançando. Então, isso vai desenvolvendo a questão da criança pensar em qual palavra será que forma essas letras, certo? Então, ele se torna um jogo bem didático, onde faz com que a criança pense, né? Tente descobrir, que é um dos pontos mais importantes dos critérios. Aí, no caso, o jogo vai avançando conforme os níveis, eu fui mostrando para vocês, mas basicamente o jogo é esse, tá bom? Acredito que o vídeo possa parar por aí para não tomar tempo do outro grupo. Basicamente é esse o jogo. E aí você vai avançando, conforme eu disse, vocês vão ganhando pontos, né? As crianças vão ganhando pontos, vocês, enfim, quem jogar o jogo,
e lá no final vocês vão ver o resultado da pontuação de vocês, tá bom? E essa foi a nossa apresentação. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Como eu disse, o tempo foi um probleminha, né, para a gente, mas deu tudo certo. Queria agradecer muito às palestrantes, Adriele, Germana, Juliana e Ângelo, por estar demonstrando para a gente tantos aprendizados. Hoje, além da teoria de mostrar no início, né? Germana, seu microfone. No início, a gente teve uma base teórica muito forte da BNCC, né? E a gente ainda pôde aprender, eu não sabia, aprendi agora com um grupo sobre fazer jogo, tanto no Google Forms, quanto no PowerPoint, o que muita gente aqui, eu tenho certeza que não sabia também. A aula prática, com certeza, foi necessária também, e a importância, né, de a gente conhecer a questão de um jogo, porque um jogo não é simplesmente você ter ele e jogar com o aluno, fazer e jogar. É preciso ter um conhecimento sobre esse jogo e como esse jogo vai chegar para o aluno. Se ele vai realmente atingir todos os pontos, como o Ângelo acabou de falar, é preciso saber a gente fazer essa avaliação, porque a gente está ensinando uma criança a partir desse jogo. Agora a gente vai abrir para perguntas, assim, se possível, porque a gente já está dentro da oficina 2. Aí, antes de abrir para a pergunta, a Germana pediu aqui 1 minuto de fala. Pode falar, Germana, rapidinho. Vou ser bem rápida. A gente fez um infográfico para vocês, que lá tem as informações, as diferenças básicas entre jogo e atividade digital. Lá também tem links. Nós colocamos links dentro desse infográfico com jogos do PowerPoint que já estão criados, só para vocês adicionarem os conteúdos lindos e maravilhosos. Eu vou tentar mostrar bem aqui para vocês. Eu espero que eu não dei embora. Mas podem ir fazendo as perguntas. Aí eu disponibilizei o link para a Lívia. Eu não sei como que ela vai fazer para partilhar esse negócio. Deixei na tua mão, Lívia. Eu vou mandar o e-mail do CA e quem tiver interesse em saber, é só entrar em contato com a gente que a gente manda, ok? Ó, o infográfico é esse aqui, ó. Nós colocamos aqui o nome da nossa oficina, quem somos nós, a diferença entre jogo e atividade digital. Vocês estão visualizando direitinho? Deixa eu tirar bem aqui esse negócio. Pronto, ó. A dimensão pedagógica, que é trabalhar na dimensão experiência de usuário, que foi tudo que o Ângelo trouxe, que é super importante para a gente entender a ideia do jogo, do lúdico, da atividade digital na sala de aula, as dimensões de interface que precisam ser validadas também. Aí eu coloquei o nosso e-mail aqui, ó, porque eu tenho certeza que na hora que vocês clicarem nos links de cada jogo, vocês vão sentir dúvidas. Então a gente não quer deixar vocês assim, né, soltos. A gente está aqui para ajudar, para contribuir, para crescer junto. Esse e-mail, eu coloquei agora em pouco, porque eu tinha esquecido de colocar um contato, mas eu coloquei esse contato porque cada nomezinho desse tem um link que vai te direcionar para um drive. Você vai fazer o quê? Você vai abrir você vai clicar no link, vai abrir o drive e você vai fazer o quê? Vai fazer o download do arquivo, porque se você for mexer diretamente no PowerPoint do Google, as funcionalidades não vão dar certo. Então, você vai fazer o quê? Você vai clicar no link. Eu quero um jogo da roleta no PowerPoint. Tem tudo aqui, pessoal. A gente garimpou o máximo de coisas. Jogo da roleta, jogo da memória com desenhos animados, jogo de trilha mágico, jogo da trilha Minecraft. Maravilha que você pode fazer dinâmica de divisão de grupos também. Grupo A, grupo B, o bonequinho andando na trilha e tal, avançando, vencendo. Jogo de trilha mágico do Mario Bros. Uma maravilha. Então tá tudo aqui. Dúvidas, é só mandar as dúvidas para o e-mail que a gente tenta responder ao máximo, tá bom? Muito obrigada. Show! A Luciana falou que quer mais eventos. Com certeza a gente vai fazer mais eventos e vamos convidar novamente esse grupo para poder apresentar mais jogos para a gente. E os outros que vão já apresentar também. Alguém tem alguma dúvida antes da gente ir para o segundo grupo de palestrantes? Vamos ver aqui se tem alguma dúvida. A Francisca Yasmin levantou a mão. Pode falar, Francisca Yasmin. Boa tarde, obrigada.
Eu só queria fazer um comentário. Primeiro, né, parabenizar, porque vocês arrasaram. Achei lindíssima a apresentação de vocês. Bem dinâmica e bem legal. Bom, eu queria só comentar no joguinho da memória que ele tem várias possibilidades. E enquanto a Germana montava, eu consegui já imaginar, por exemplo, uma disciplina de matemática. E esse jogo pode ser usado facilmente em uma disciplina de matemática, onde coloca cartinhas, por exemplo, 2 mais 2, e aí para encontrar a respostinha virando as cartas, a resposta certa. Então, bastante interessante, várias possibilidades, e vocês arrasaram, parabéns. Obrigado, Evelyn. Eu vou dar um jeito de compartilhar um link do infográfico aqui no chat, tá bom? Tô só caçando aqui na minha mente como é que eu vou fazer, mas eu posto já. A Maju perguntou mais cedo se esses jogos podemos utilizar para enriquecer a aprendizagem como fixação dos assuntos estudados? Sim, sim, Com podemos. certeza. Com certeza, a gente está até utilizando, nós criamos a base da atividade digital e dos jogos com as turmas que nós estamos acompanhando, né? Nós fazemos o trabalho de monitoria. E esses conteúdos, eles estão sendo trabalhados com as turmas que a gente acompanha, e essas atividades vão servir principalmente para esse objetivo de fixação de conteúdo, de dinamizar a aprendizagem e consolidar o processo de ensino e aprendizagem desses conteúdos, né? Ligado aos gêneros textuais, ao eixo de leitura, de compreensão textual e de análise linguística. A Luciana está perguntando como tem sido a aceitação das crianças. Assim, na escola campo que nós trabalhamos, né, eu e a Juliana, nós trabalhamos na escola Tio Bentes, de Terezinha, né, que eu sei que acho que tem pessoas de outras cidades. Então, lá a gente fez um jogo pelo PowerPoint, que foi o jogo do Mário, que é um quiz de perguntas e respostas, e que o bonequinho do Mário, que também está no infográfico, tá? Que o bonequinho do Mário é o Mário e o Luigi. Mas para esse jogo, como é só um jogador que a criança só ela vai jogar, então a gente tirou o Luigi, né? Tirou as funcionalidades do Luigi, tirou ele, deixou só o Mário. Então toda vez que a criança aperta na pergunta, ela responde, né? Então, sobre esse jogo, a gente ainda não recebeu uma devolutiva, porque a escola é de tempo integral. Então as crianças têm muitas atividades para fazer. Então, como a gente colocou essa proposta nessa semana que passou agora, né? Então, a gente só vai receber uma devolutiva agora. Segunda-feira em diante, a gente vai saber receber uma devolutiva. Mas, para não deixar vocês sem saber como que as crianças acham, eu coloquei a minha enteada para testar todos os joguinhos, né? Porque a gente bota mesmo. Então, ela testou e ela achou ótimo. Ela falou, e o único problema que ela falou foi esse que eu expliquei para vocês quando eu estava criando o jogo, né? Que é a questão de embaralhar as figuras. Porque esse outro que eu coloquei lá para jogar, eu coloquei com 10 figuras. Então eu fiz 20, então são 20 quadradinhos daqueles, são 20 cartinhas que ela tinha que procurar. Aí eu falei, mulher, mas tu não vai conseguir decorar o lugar desse negócio todo de uma vez. Ela falou assim, eu não vou conseguir agora de primeira, mas depois eu vou conseguir aprender todos os lugares. Eu falei assim, tá certo. Então eu consegui encontrar essa falha, né, nesse jogo do PowerPoint, porque tem isso, nesse da memória, porque as figuras não embaralham. É isso. Mas com certeza, vocês utilizando esses jogos, seja de plataforma virtual, que foi o que a Adriele trouxe, que com um único conteúdo você cria várias possibilidades de jogos, você consegue alcançar mais crianças. Por quê? Mesmo que a dificuldade da internet, a gente sabe que isso é real, isso é presente. O jogo da Adriele, por exemplo, tem uma vantagem. Você, com um único conteúdo, cria vários jogos. E você sabe que o João, que a Maria, gosta mais de futebol. Então vou trabalhar o mesmo conteúdo de carta pessoal, com o mesmo, só que com uma dinâmica diferente, porque eu sei que o João e a Maria gostam de futebol, vou colocar lá o futebol do saber para ela. Entendeu? Então são várias possibilidades mesmo, de verdade. Sei que vocês vão gostar muito. Dá uma oportunidade das crianças poder explorar mais e escolher, né, onde ela quer, o jogo que ela quer. A Rosane colocou, crianças adoram jogos e estão experimentando muito isso nessa pandemia em casa.
Trazer esses jogos como recurso educativo ajuda muito, pois coloca o professor mais perto desse aluno, com certeza. Ajuda tanto na interação do aluno com o professor, quanto do aluno com os amigos, com a turma, que eles estão nesse meio virtual, é muito difícil a gente saber como é que o aluno está, e eles não estão tendo muito contato com o resto da turma. Pois, gente, assim, eu queria encerrar aqui a nossa oficina, que já extrapolou muito tempo. Aí eu queria que vocês falassem alguma coisa, se vocês têm algo a dizer, para a gente poder, assim, encerrar. Se ninguém for falar, eu quero falar. Só para variar um pouquinho. Falar. Eu disponibilizei o link bem aí que eu fiz esse infográfico no Canva, tá bom? Dentro dele tá todas essas informações que eu mostrei que a gente mostrou aqui para vocês sobre os outros jogos. A gente queria que tivesse tido mais tempo para a gente mostrar mais, para mostrar as funcionalidades dos outros jogos também, né? Mostrar mais outras opções de PowerPoint para vocês. Mas o tempo é curtinho, a gente até extrapolou todos os limites. Mas é como eu estou dizendo para vocês. Quando vocês clicarem nos links, vão ter jogos que vocês não vão conseguir organizar. Entrem em contato que a gente ajuda. E sobre a oficina de hoje, quero agradecer demais. Eu acho que posso agradecer em meu nome, em nome de todo o grupo, porque isso aqui é um evento muito potente, que faz com que a gente não se sinta só. Nós que estamos em processo de formação, isso é um gás muito grande. Imagina para o professor que está aqui na sala agora, que está na sala de aula, direto ali, trocando ideias com os alunos, que sabe que é difícil esse processo de aprendizagem, principalmente no ensino remoto. Como que ele não ficou com esperança de saber que pode trabalhar outras ferramentas na sala de aula, né? Então, aqui fica o nosso agradecimento, a nossa gratidão profunda e sincera para um evento tão maravilhoso, tão bem planejado, bem organizado, e que traz, assim, esse gás, esse ânimo, e que fortalece muito, muito mesmo a educação. Muito obrigada. Pois antes da gente dar início à segunda oficina, eu queria dar uns 5 minutos de intervalo para a gente poder beber uma água e poder descansar um pouco, para a gente poder dar início aos restos pessoas do PIBID. A Adriana está agradecendo pela presença de todos vocês, espero que tenham gostado. A Mica pode ligar o microfone, se quiser. E eu agradeço muito pela Germana, pelo Anjo, Juliana e Adriele por ter topado fazer parte. Com certeza foi incrível. Vou assistir várias vezes até aprender a mexer nessas plataformas. PowerPoint para mim é uma novidade, porque eu estava mexendo só no Canva. Enfim, gente, foi muito bom, muito produtivo. Agora eu vou encerrar aqui a gravação para a gente poder ter uma pausinha e para a segunda oficina, que será mediada pelo Rodolfo. Beijos, boa tarde. Eu espero que vocês fiquem na segunda oficina. Beijo.